Ótima tarde para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Já falamos ao vivo aqui do plenário da Câmara dos Vereadores, centro da cidade, onde daqui a pouco deve acontecer a 64ª sessão ordinária de número 64 do ano de 2014. Hoje não está tão grande assim o grande expediente, até porque na última sessão a pauta foi limpa, praticamente aqui pelos vereadores. Então hoje, no grande expediente, são 11 itens apenas para deliberação, 9 são requerimentos de informações aí sobre diversos assuntos. Aquele que o presidente faz votação simbólica, você já deve estar acostumado em casa. 2 são deliberações de projetos de lei. Um, inclusive, que fala aqui sobre a fixação de cartazes em revendedoras e concessionárias de veículos, que informe sobre isenções ao cliente, do vereador Guti, do PV. Este projeto, portanto, para ser deliberado no grande expediente de hoje. Já na ordem do dia, são 20 itens, porém 8 estão sem parecer. 2 são projetos de lei para serem votados em primeiro turno. Um deles diz respeito aí às obras que envolvem instalação de tubulações, que deve ser feita pelo método não destrutivo, projeto esse proposto pelo vereador do PSDB, Geraldo Celestino, projeto que foi até alvo de polêmica aqui com relação à Comissão de Constituição e Justiça, que pediu arquivamento, o vereador ficou bravo, veio reclamar na tribuna e hoje ele está aqui, normalmente na ordem do dia, para votação, pelo menos em primeiro turno. 8 projetos vão ser votados em segundo turno, um inclusive do nosso vereador Samuel Vasconcelos, professor Samuel Vasconcelos do PT, que institui o Programa Municipal de Apoio às Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida. Aproveito, inclusive, para mandar um abraço aqui ao vereador professor Samuel Vasconcelos, que sempre assiste, está ligadinho na audiência da TV Câmara. Ele que está fora aqui, licenciado por conta de uma pequena cirurgia, já se recupera em casa e daqui a pouco ele está de volta aqui no final do mês. Vereador Samuel Vasconcelos, grande abraço para o senhor e a gente espera o seu retorno o mais breve possível e obrigado pelo carinho da audiência. Além de todos esses projetos, temos ainda aqui um veto e um projeto de resolução para serem votados e debatidos na ordem do dia. E no decorrer da programação a gente volta então com outras informações para você que vai se ligar agora, ficar ligadinho na sessão ao vivo, transmitido aqui pela TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Sim, senhor presidente. Boa tarde a todos. A número legal, sob a proteção de Deus, iniciar nossos trabalhos. Passemos ao pequeno expediente, com a palavra vereador Vavá. Primeiramente, agradecer a Deus por estar aqui nessa Casa de Leis. Quero agradecer também ao meu presidente por tanto tempo que nós se conhecemos e ele continua a pessoa de sempre. É um grande presidente e uma pessoa humilde. Quero agradecer a todos os vereadores dessa Casa de Lei que me apoiaram durante esses 15 dias como vereador nessa casa. Tenho orgulho de estar representando a cidade de Guarulhos, a segunda maior cidade do estado de São Paulo. Quero agradecer, em nome do PSL, ao meu presidente estadual, Roberto Siqueira. Quero agradecer também, hoje, a uma pessoa que eu posso falar que está sendo especial na minha vida. E tenho que agradecer 3 vezes essa pessoa, que é o Gileno. Gileno, ele é o meu presidente
do partido PSL de Guarulhos. Gileno é o meu vereador do partido PSL e eleito deputado. Boa sorte, Gileno, e que Deus te acompanhe. E quero agradecer uma pessoa que não se encontra, mas eu não posso deixar de agradecer essa pessoa, que foi quem acreditou em mim desde o dia que eu não tinha nenhum voto, que é o Vadinho Moreira, também já foi presidente, já foi vereador nessa casa. Quero agradecer ao Nelson, assessor do Gileno, que me conduziu durante esses 15 dias. Quero agradecer ao pessoal presente, a quem está nos assistindo, e a minha família especial, a uns irmãos que a gente tem que carregar a nossa família no coração, que é o Ivan Cabeleireiro, o João, meu parceiro, está todo dia no meu lado, ao Lindomar, a Leandro, Edmilson e o Galego. Muito obrigado. Quero mandar um abraço para a minha região, que se Deus quiser, eu vou estar lutando e honrando os votos que foram me dados nas eleições de 2012. Muito obrigado e que Deus nos acompanhe. Não havendo mais nenhum orador inscrito, dou por encerrado o pequeno expediente. Passemos à tribuna livre, onde temos um orador inscrito. Com a palavra, o senhor Wilson Davi dos Santos, por 10 minutos. Assim que ele usar a palavra. Boa tarde, senhores vereadores, Eduardo Souto, presidente da Câmara. Queria aqui primeiramente agradecer a Deus por estar aqui e falar um pouco sobre a situação caótica que se encontra o esporte da cidade de Guarulhos. Eu sou o professor Wilson Davi dos Santos, tive o prazer e a honra de ser o primeiro atleta olímpico da cidade de Guarulhos. Estou aqui hoje junto com Mosquito, bicampeão mundial de basquetebol, 4 Olimpíadas, 2 medalhas de bronze, um dos grandes símbolos do nosso esporte, junto com o outro jogador Silva. E eu queria aqui pedir para vocês, falar inicialmente, que muitas pessoas me falaram: por que você vai na Câmara Municipal falar sobre o esporte da cidade? Você acha que alguém irá ouvi-lo? E eu disse sim, eu acredito nessa casa, viu, presidente? Eu acredito no poder que os vereadores têm e eu sei que a responsabilidade que vocês têm em resguardar tudo de positivo que Guarulhos tem. E o esporte amador da cidade, ele é uma coisa que está no sangue da maioria de vocês. Muitos aqui participaram de Olimpíadas Colegiais, Jogos da Primavera, muitos de vocês têm filhos, têm netos, e nós temos uma responsabilidade muito grande, porque quando falamos de esporte, não estou falando somente de esporte de competição como eu participei, mas o esporte, saúde, o esporte participação, o esporte lazer. E o que vem acontecendo, não é hoje, mas de muitos anos para cá, é um total abandono das nossas praças esportivas. Nós temos aqui na nossa cidade 4 grandes estádios municipais. Nós temos o Tom Meuzão, o Fioravante Ervolino, nós tínhamos o Fioravante Ervolino, o estádio da Ponte Grande e o João Carlos de Oliveira. O que acontece? Todos esses locais são patrimônios históricos. O Tomeuzão é o mais recente, a partir de 1993, mas os outros são patrimônio histórico, cultural da cidade. O que acontece? Inicialmente, vamos dizer, o estádio João do Pulo vai se tornar céu. Tem a única piscina semiolímpica coberta e aquecida. Lá é realizado não somente trabalho de iniciação esportiva, mas também trabalho com idosos.
as pessoas que precisam, as crianças carentes, as crianças que têm problema de asma, bronquite. Se passar a ser um céu, nós vamos perder todo o trabalho realizado lá. Estádio da Ponte Grande, existem comentários que lá vai se tornar uma escola de formação de soldados da Polícia Militar. É o único reduto esportivo que nós temos no bairro da Ponte Grande, para atender Ponte Grande e Vila Augusta e adjacências. Então, o que acontece? Dessa forma, o que vai ser do nosso esporte na cidade? Nós temos aí o Tomeuzão. O Tomeuzão, gente, para quem acompanhou pelos jornais, foi realizado o Campeonato Brasileiro de Ginástica. Sinceramente, tem um lado positivo? Tem, mas tem um lado vergonhoso para a nossa cidade. Fotografaram, filmaram as inúmeras goteiras que existem no telhado. Há muitos anos que vem se falando de uma reforma no telhado do Tomeuzão. E os atletas tinham que esperar, muitas vezes até paralisando as provas, para que eles pudessem depois fazer sua sequência de exercícios. Falando em atletas, hoje, me perdoem a palavra, mas nós estamos, não deixa de ser uma forma de prostituição dos nossos jovens, o que vem ocorrendo. Nós trabalhamos com a formação de atletas, de crianças, e quando eles chegam numa situação de poder representar o município, trazendo glórias para a cidade, e servindo de modelo, servindo de espelho para os demais, o que acontece? Não tem apoio. Não existe um trabalho de incentivo, não existe uma lei de incentivos fiscais para poder buscar patrocínio, buscar apoio para que eles possam estar continuando a representar a cidade. E o que acontece? Muitos deles vão para outras cidades. Nós temos aqui a equipe completa de ginástica olímpica masculina que foi para São Caetano, tendo dentro da equipe atleta campeão pan-americano juvenil, atletas campeões brasileiros e sul-americanos. Quem paga com isso é a nossa população, são os pais que têm que se deslocar daqui até São Caetano, daqui até outras cidades, tem que mudar de endereço. Gente, nós sentimos orgulho de ser guarulhenses. Nós não estamos aqui brigando por milhões de reais, é tão pouco um Bolsa Atleta. Nós consideramos que o Bolsa Atleta ele é tão importante quanto o Bolsa Família para algumas famílias, porque o Bolsa Atleta ele é por um período muito pequeno, é aquele período que o atleta vai ter uma ajuda de custo para poder ter, através do seu trabalho, ele poder estar treinando, estudando, tendo sua alimentação, se desenvolvendo para se tornar um cidadão e não um trabalhador depois com uma profissão e não precisar mais dessa bolsa. Nós devemos muito aqui à Universidade de Guarulhos, a FIG, que dá bolsas de atletas para esses meninos, esses garotos quando eles chegam na faculdade, mas são poucos. Tem colégios particulares aqui que dão bolsas também, porque muitos participam das Olimpíadas Colegiais. Agora, sem esses estádios, se acontecer o que vem continuar acontecendo, o que vem ocorrendo na cidade, não teremos nem lugares mais para competir, não teremos local para treinar, deixaremos de fazer um trabalho social, esportivo, não só com crianças, mas, gente, a nossa cidade tem mais de 100 mil idosos. Como vai ser o atendimento para com esses idosos? Os concursos de educação para professor de educação física foram feitos, não foram chamados quase ninguém. Ao invés de ser contratado profissionais de educação física, existem hoje na cidade um projeto chamado Toque de Letra, que foi terceirizado e que terminou inclusive o contrato 31 de outubro, mas continua funcionando. Que seja feita uma investigação referente a como vai ficar essa situação. Mas acontece que tem um contrato onde, pelo que parece, entre 5 e 7 milhões de reais, que foi gasto nesse período, para poder dar atendimento. Mas eu pergunto para vocês, será que, com essa quantidade de profissionais, é o suficiente, é o bastante para zelar da saúde da nossa população? O esporte ele é uma grande ferramenta social. Ele é uma grande ferramenta que serve para você tirar os jovens das ruas. No Brasil, morrem por dia mais de 80 jovens assassinados, sendo que mais de 70% deles são negros. A grande maioria vem dos bolsões de exclusão social. Agora, o que nós podemos fazer com isso? Adianta ter tantos shows pela cidade? Nós vemos aí gastar aí alguns shows, aí 100, 150, 200 mil, só com os artistas, fora toda a estrutura que vem. O que está aparecendo hoje é que Guarulhos virou uma grande Roma. Na grande Roma, você dava pão e circo para o povo e ele será feliz. Aqui está aparecendo alguma coisa nesse sentido e nós não podemos admitir isso. Nós precisamos continuidade, precisamos de fazer um trabalho social, esportivo, cultural todos os dias. Não adianta dar somente um pão de vez em quando, dar um pequeno espetáculo, isso daí não leva a nada. A pessoa vai voltar com a barriga vazia, vai voltar com a sua falta de condicionamento para casa e não vai resolver absolutamente nada. Eu queria aqui aproveitar,
falar de mais uma situação. O estádio Fioravante Ervolino. O estádio Fioravante Ervolino, vocês sabem que é uma grande fria para nós isso. Isso não desce pela garganta de nenhum esportista e muito menos dos cidadãos guarulhenses. Estádio Fioravante, gente, ele é o principal ponto cultural esportivo da cidade. Muitos que aqui estão competiram naquele estádio, muitos foram atletas, muitos foram participar de jogos, de competições que nem existem mais. Estão acabando até com os eventos. Quem aqui não participou de um Jogos da Primavera? Quem aqui não participou de Jogos da Cidade, Olimpíadas Colegiais? Hoje, muitas dessas competições, Taça das Imobiliárias, não existe mais. Estão acabando. Gente, como que a gente pode fazer para reverter esse quadro? Existe uma lei de incentivos fiscais, viu, presidente, que foi aprovada, e fazem 3 anos que nós estamos aguardando para ser feita a regulamentação. Gente, nós temos shoppings pela cidade, temos aí a ZEC, temos aí mais de 2.000 empresas somente na região de Cumbica. Eu tenho certeza, eu já conversei com várias pessoas, inclusive com o Arão, que é presidente da ZEC, se existisse uma lei, se essa lei fosse regulamentada, que é o que está faltando, estão segurando para não regulamentar essa lei. Se essa lei fosse regulamentada, vocês podem ter certeza, nós conseguiríamos, como na época que existiu a campanha Adote um Atleta em Guarulhos, dezenas e centenas de patrocínios. Qual escola aqui que não iria patrocinar alguns atletas? Qual empresa que não iria? Qual shopping que não teria orgulho de estar patrocinando as crianças de Guarulhos, os jovens de Guarulhos? Hoje os atletas, para vocês terem uma ideia, estão saindo aqui pelo Brasil, pela América do Sul e pelo mundo, representando o Guarulhos, muitos sem ter nenhum centavo. Nós temos aqui as equipes de veteranos, tem um deles aqui, Degivaldo Bernardino, que é atleta desde 1976 da cidade, 75 na cidade, que foi disputar um mundial na Europa, que acabou de voltar campeão sul-americano agora de Medellín, na Colômbia, e sem ganhar um centavo, e agora com o risco de perder a única pista de atletismo que nós temos, que é a pista da Ponte Grande. Então eu venho aqui encarecidamente, humildemente, pedir para vocês, que vocês lutem pelo esporte da nossa cidade. Vocês estão lutando pelos nossos jovens, pelas nossas crianças, vocês estão lutando pelos nossos pais, todos os trabalhos. Eu quero que vocês continuem sentindo orgulho desse nome aqui, dessa camiseta que eu usei há mais de 40 anos atrás e continuo, e que eu viajei 36 países do mundo, sempre levando essa camiseta, nas Olimpíadas de Los Angeles, Campeonato Mundial no Japão, torneios pela Europa, sempre com orgulho de ser guarulhense. Gente, não deixem enterrar o esporte da nossa cidade, não permitam que as coisas continuem indo da maneira como está, porque a coisa está muito feia. Hoje, a Secretaria do Meio Ambiente... Tem mais algum minuto? Obrigado. Hoje, o que acontece? A Secretaria do Meio Ambiente está fazendo um trabalho esportivo muito superior à Secretaria de Esportes. Nós estamos fazendo pistas de caminhada, as primeiras academias, a primeira academia popular, que foi o vereador na época daqui da casa, Alexandre Kise, que era secretário do Meio Ambiente, que implantou a primeira e a segunda academia, e hoje tantas outras que foram implantadas. Se vocês forem no Tomeuzão, muitos vereadores aqui têm pedidos de academias, muitos vereadores têm pedidos de concertos de quadra, de uma série de equipamentos esportivos. Debaixo da arquibancada do Tomeuzão tem uma centena de equipamentos que estão aguardando para ser colocados. A maioria desses equipamentos, gente, já perdeu até a garantia. Foram comprados anos atrás e vocês têm que ficar aqui solicitando, pedindo, por favor, para o prefeito poder estar liberando esse material. Gente, vamos dar uma atenção especial. Vamos dar à nossa população. A população vai agradecer. Vamos, valorizar um pouquinho o profissional de educação física. Temos 2 universidades aqui, a FIG e a UNG. A UNG cede bolsas de estudos, a FIG cede espaços para os nossos atletas treinarem. Por quê? Porque nós não temos quadras hoje. Nós estamos brigando pela nossa família guarulhense, pelas nossas crianças, por excepcionais. Para vocês terem uma ideia, as piscinas ficaram fechadas por mais de 4 meses por falta de gás, pagamento de gás. Excepcionais ficaram sem aula, idosos ficaram sem aula. Eu agradeço aqui, presidente. Agradeço pelo momento aqui. Se fosse falar aqui, eu iria me estender por muito mais tempo. Então eu agradeço e espero que a partir de hoje a gente possa continuar contando com o apoio de todos os vereadores e do presidente da casa. Obrigado. Oi, eu sei, não, peraí. Pela ordem, senhor presidente. Vai precisar? Peraí.
Pela ordem, senhor presidente. Antes de passar pela ordem, passemos ao grande expediente. Pela ordem, vereador Gilvan Passos. Senhor presidente, ouvindo atentamente o pronunciamento e todos os vereadores, queria ver de Vossa Excelência a possibilidade de nós suspendermos os trabalhos por 10 minutos para que ele continuasse o seu pronunciamento, a trazer as denúncias a qual ele está trazendo para esta casa, e depois nós continuaremos a sessão, se for possível. Antes de deferir o pedido de Vossa Excelência, convoco sessões extraordinárias, tantas quantas necessárias, uma após a outra, no dia 14 de novembro, sexta-feira, às 14h30, para deliberarmos os projetos de autoria do Executivo protocolados no dia de hoje. Defiro o pedido de Vossa Excelência, suspendo os trabalhos por 10 minutos. Agradeço o espaço. A gente se empolga muito quando a gente fala daquilo que a gente ama, né? Aquilo que tem um significado na vida da gente. Eu comecei aqui em 1976, junto com o Degivaldo, que está aqui, Mosquito, bicampeão do mundo, e mais um tanto outros de alunos. Hoje eu estou falando aqui, gente, não é em nome só das pessoas que estão participando aqui, mas principalmente por uma classe de professores, profissionais de educação física, pais, mas que estão trabalhando hoje, né? Eles não conseguiram como eu sou funcionário público, mas eu consegui uma folga. Por quê? Porque eu trabalho um domingo para folgar uma segunda ou uma terça-feira. Então estou aqui hoje de folga. Então, eu queria de vocês uma atenção especial, queria reforçar aqui, referente a essa regulamentação da lei de incentivos fiscais, tá? Porque através dessa lei eu tenho certeza que nós vamos conseguir reverter uma parte do quadro da Secretaria de Esportes hoje, independente de quem esteja ou quem estará lá. Nós estamos brigando pelo esporte, não estamos aqui falando em nome de ninguém, tá? Nós temos aqui também na cidade o Senderoc, que é o Centro de Reabilitação Dr. Oswaldo de Carlos, que fica na Rua das Palmeiras, na Vila Augusta. Esse centro de reabilitação, para vocês terem uma ideia, ele é um centro referência. Trabalham lá fisioterapeutas, médicos de medicina desportiva, e tem uma piscina pequena e uma área de fisioterapia. Nesse local, para vocês terem uma ideia, é feita a recuperação de todos os atletas da cidade e também de uma boa parte da população, que tem ali uma oportunidade de fazer algum trabalho de recuperação após uma cirurgia de joelho, de ombro, fazer um trabalho na piscina. É a única piscina que nós temos no município pedagógica, a única piscina que nós podemos fazer um trabalho de hidroterapia, que é diferente um pouco da hidroginástica, é a recuperação de membros. E é feito um trabalho lá, gente, com crianças excepcionais. Então vocês imaginem o valor que tem um trabalho dessa natureza. Gente, a nossa população de 1.300.000 habitantes, ela precisa de espaços. Não adianta a gente construir somente céus. Nós temos que fazer mais quadras, nós temos que arrumar aquilo que vocês estão solicitando aqui para ser consertado. É isso que a gente pede, que vocês deem esse espaço para a gente, que vocês continuem beneficiando através dos seus projetos, né? Porque de muitos anos para cá não existe absolutamente um projeto para beneficiar o esporte. Um dos que vieram para cá foi o projeto Segundo Tempo do governo federal, onde acabou, todos vocês sabem que acabou tendo problemas. Por quê? Porque foram feitas algumas irregularidades. Infelizmente foram cometidas. Se foi inadvertidamente, se foi proposital, isso aqui para mim não vem a conta. Mas nós precisamos de projetos sérios, isso daí endereçados a todas as classes esportivas, a todas as modalidades, a todas as pessoas moradoras no município de Guarulhos. Eu gostaria que vocês dessem um pulo, fizessem uma visita nos locais, que vocês fossem até os estádios ou até as quadras próximas dos bairros, que são os redutos de vocês, para verificar como é que estão as condições. A maioria de vocês já sabem a resposta, eu sei disso, já sabem, né? Não é novidade. Mas nós precisamos sim, continuar essa luta, gente. Porque eu estou aqui humildemente pedindo que a gente seja ouvido, que os atletas da cidade sejam ouvidos, que a terceira idade seja ouvida, que todas as outras categorias sejam ouvidas. Porque o que acontece?
as pessoas estão hoje se revoltando muito. Eu coloquei no Facebook 3 dias atrás que eu viria aqui hoje. Teve mais de 100 compartilhamentos. Teve vários questionamentos. Eu agradeço aqui ao meu amigo Pedro Notaro. Agradeço ao Valdir Carleto. Foram pessoas que também me ajudaram a divulgar. Agradeço principalmente a Guarulhos Web, através do Toninho Boaventura, do Zenon, que está fazendo algumas matérias aí referente aos próprios municipais, as condições que os atletas têm, a história do nosso atletismo, a história do nosso esporte como um todo. A nossa história no esporte, gente, ela vem muito antes do que as pessoas imaginam. Nós temos João de Freitas na cidade, tivemos Mário de Oliveira, que foi um campeão da São Silvestre. Tivemos o Valdemar faleceu recentemente, muitos de vocês não sabem. Faleceu o Valdemar Paulino, que foi campeão sul-americano de pugilismo. Faleceu Danilo Batista também. E tantas outras personalidades, como faleceu também uma pessoa ilustre dessa casa, que foi o Jair Galhardi, que tinha o Sport Show e que tanto ajudou a gente batalhar e lutar pelo esporte. Essa bandeira não é minha, essa bandeira é de todos vocês, eu estou dividindo aqui com vocês. Eu agradeço aqui a minha participação, agradeço a oportunidade e que vocês continuem fazendo seus projetos, pedindo não somente a reforma do que já existe, mas a construção de novos espaços. Hoje, nós estamos com espaços antiquados. Nós precisamos ter mais espaço. Temos as modalidades de aventura, o Gucci sabe disso, o skate está em evidência, outras modalidades estão, precisamos de quadras de areia, precisamos de mais piscinas aquecidas e bem atendidas, com contratos. Vejam bem, quando se construir um céu, que seja feito um contrato para que tenha um tratamento na piscina, que tenha a química necessária para poder estar cuidando dessa água, e profissionais também, tá bom? Agradeço a vocês aqui a oportunidade e Deus abençoe todos vocês. Obrigado. Alemão, fechou pro governo. Fechou? Setembro a dezembro, 250 mil. Nós estamos para fazer boa mesmo. Presidente. Fora os dinheiros que nós temos aqui.
Acho que não tem que mudar nada. Reabertos os trabalhos. Pela ordem, vereador Elmer Japonês. Senhor presidente, queria justificar a minha ausência na sessão passada. Eu estava resolvendo problemas referentes ao meu mandato. Obrigado. Ok, vereador. Item 1, senhor secretário. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Paulo Sérgio. Eu peço a palavra pelo 151, senhor presidente. Pelo 151? Com a palavra. Senhor presidente, a minha vinda desta tribuna não poderia deixar de manifestar primeiramente a nossa gratidão, carinho por personalidades que se encontram no dia de hoje aqui em plenário. Também do grande amigo, colega guarulhense, Wilson Davi, que eu gostaria aqui de enfatizar, talvez para que, se tiver alguém aqui que não conheça, seria bastante importante, senhor presidente, termos aqui a gratidão e o conhecimento e manifestarmos os nossos agradecimentos, primeiramente, ao Wilson Davi, que, para quem não saiba, o Wilson Davi, ele foi o primeiro atleta a participar dos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 1984. Foi campeão várias vezes representando a cidade de Guarulhos. E que saudade nos dá a década de 90, quando Guarulhos era reconhecido nacionalmente e internacionalmente como a cidade do esporte. Quero aqui enaltecer também a presença aqui do senhor Carlos Domingos Massoni, que Guarulhos conhece, popular conhecido Mosquito, nacionalmente e internacionalmente. O senhor Carlos Domingos Massoni, ele foi campeão mundial de basquete, recebendo a medalha de ouro em 63, a medalha de bronze no Uruguai em 67 e a prata em 1970 em Iugoslávia. E Guarulhos tinha essas pessoas ilustres dentro do esporte que representava e treinava a cidade de Guarulhos, colocando em destaque na década de 90. E hoje, com bastante lamento por parte deste vereador, a cidade hoje não ser, talvez, esquecida dentro do esporte. Acompanhamos aqui, nesta casa, a apresentação do orçamento destinado à Secretaria de Esporte e vejo a deficiência que há no tocante à receita colocada à disposição da Secretaria. Eu gostaria, Mosquito, que o senhor soubesse que hoje é destinado, já tive a oportunidade de falar desta tribuna, lamentando que os mesmos 5% do passado, que era destinado único e exclusivamente para investimento no esporte, hoje os mesmos 5%, ele é utilizado também e computado. Para concluir, vereador Paulo Sérgio. Eu peço, para concluir, senhor presidente, a tolerância de Vossa Excelência, que eu acho que hoje é um dia atípico, e nós estarmos aqui recebendo as personalidades que representou muito bem a nossa cidade, e que nós temos aqui que reconhecer e agradecer sempre
dizer a vocês que esse mesmo 5%, ele também está atrelado à folha de pagamento. E nós precisamos ter uma conversa séria, como falamos o ano retrasado, quando apresentaram o orçamento da secretaria, e eu tive a oportunidade de falar, que saudade que eu tinha do esporte da nossa cidade, com muito orgulho, em 1970, tendo os nossos no comando do basquete, o Mosquito, representando, quando saía com a comitiva, peço como líder do PR, senhor presidente. E peço que desconte 2 minutos do seu tempo. Não entendi, senhor presidente. Passou 2 minutos e 40, vereador. Senhor presidente, o senhor está Eu sou democrático, mas eu pediria... democracia tem que ser com senhor todos os presidente, está vereadores. lá marcado, eu tenho uma... O senhor passou 2 minutos e 40. Tudo bem, vereador. eu vou respeitar a Vossa Excelência. Ok, vereador. Eu vou respeitar a Vossa Obrigado, Excelência, obrigado. mas vou cobrar cumprimento também nesta casa. Obrigado, querido. Todas as vezes que tiver comportamento não regimental, eu vou estar cobrando Vossa Excelência. Obrigado, querido, com certeza. Guarulhos, em 90, senhores vereadores, era orgulho. O esporte era orgulho da nossa cidade. Nós tínhamos, como eu falei, à frente do basquete, uma personalidade como essa, reconhecida e respeitada internacionalmente, à frente do esporte no tocante ao basquete, não diferente ao atleta, à frente o Wilson Davi, com todo o respeito e carinho que tenho e vou continuar tendo também, o ex-secretário Wilson Alves Davi, sobre o comando, montando uma equipe de destaque, de primeira linha, e a dedicação que era destinada ao esporte da nossa cidade. Mosquito, eu sinto falta. Isso me traz uma lembrança bastante valorosa e uma tristeza neste momento muito grande, porque o trabalho que acompanhei quando jovem, que era feito dentro do esporte da cidade de Guarulhos, destacando jovens, iniciantes, profissionalizando para que pudesse representar a cidade de Guarulhos com orgulho, demonstrando o porte da nossa cidade lá fora. E eu sinto saudade porque nesse momento eu acompanhava os senhores, já era funcionário da prefeitura e a Secretaria de Esporte sempre em destaque. Que diga-se de passagem que a Secretaria de Esporte, nobre vereador Geraldo Celestino, era referência. Havia dedicação diferenciada. E hoje, quando se fala em esporte, eu vejo aqui uma pessoa que luta, que poderia estar em casa, hoje não, ele discutindo a situação dos estádios da nossa cidade. Lamentavelmente, acabei de escutar aqui, Davi, você falando do estádio da Ponte Grande, destinando para a polícia militar. Eu não acredito porque participei de uma reunião no bairro da Ponte Grande, onde tive a oportunidade de ouvir que o prefeito tinha se comprometido pela fala do secretário adjunto de segurança municipal, e que eu tive a oportunidade de não concordar, porque disse que a área apresentada dos fundos do estádio da Ponte Grande não é da prefeitura, é do DAE. E eu não acredito que tire um equipamento tão importante e referência como o senhor acabou de dizer, patrimônio da cidade de Guarulhos. Oswaldo Celeste, estádio Oswaldo Celeste, Ponte Grande, pista de atletismo. Precisa sim haver investimentos naquilo. Precisamos colocar o estádio à altura da cidade de Guarulhos, como exemplo para cidades aí de fora, que os senhores muito bem conhecem. Não acredito e tenho convicção que esta casa, os senhores vereadores, que respeitam a cidade de Guarulhos, irá com certeza intervir. Não vamos permitir.
Se houver essa intenção, e não acredito que o prefeito concorde com essa tese. Existem muitas outras áreas que possa ser ocupada para esta finalidade. Agora, desestruturar um bem público já caracterizado para o esporte, que embora muito pouco a cidade apresenta um espaço condizente, e o pouco que tem tire, não acredito, não acredito. E dizer, senhores vereadores, nós vamos acompanhar e eu vou pedir informação. Para concluir, vereador. O interesse do governo. Para concluir, senhor presidente, eu agradeço a paciência de Vossa Excelência em permitir que ultrapassasse 1 minuto, embora não concordando, porque os 2 minutos de tolerância que nos deu para a conclusão não poderia ser tirado do direito, da prerrogativa deste vereador falando como líder da bancada do PR. Então dizer, meus cumprimentos, Mosquito, a você, meus cumprimentos, Wilson Davi. Guarulhos tem que referenciar sempre vocês, porque vocês sim, vocês souberam elevar a cidade de Guarulhos, colocar no patamar que ela merece, e eu tenho certeza que nós vamos lutar para que Guarulhos retome o que ela representou no passado, no tocante ao esporte da cidade de Guarulhos. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador doutor Alexandre Dentista. Pela liderança do PSDC. Com a palavra. Boa tarde, presidente, nobres pares, público presente, público que nos assiste pela TV Câmara. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar o professor Wilson, principalmente pela Bolsa Atleta, realmente isso é muito importante para o nosso esporte. E cumprimentar meu amigo Mosquito. Mosquito, um grande abraço, mande um abraço para a família. Eu gostaria de fazer um comunicado aos senhores, em especial ao vereador Geraldo Celestino, porque houve um cidadão na Comissão de Segurança Pública e cobrou o vereador, e ele acabou, o vereador Geraldo Celestino acabou cobrando eu como presidente, me cobrando como presidente da Comissão de Saúde, e eu mais uma vez estive reunido com alguns usuários do PA Paraíso, Policlínica Paraíso. Estive reunido com alguns deles ali e continuei a cobrança com o secretário João Darcio. Estive reunido também com o vereador e o secretário João Darcio, e ele se comprometeu com esse vereador e com aquela comunidade que estará voltando a GCM para o PA Paraíso. Amanhã, às 9 da manhã, estarei presente na comissão, no Conselho Gestor, na reunião de Conselho Gestor do PA Paraíso, e quarta-feira estaremos presentes numa reunião também no PA Paraíso, eu, juntamente com alguns convidados, e principalmente o secretário João Darcio se comprometeu a estar quarta-feira, às 9 da manhã, no PA Paraíso, para poder falar que vai voltar a GCM para o PA Paraíso. É uma situação muito importante, lógico que seria importante que tivesse essa proteção para os funcionários de toda a unidade de saúde tivesse a GCM. Mas infelizmente não, mas lá é um caso especial porque é atendido aproximadamente 16 mil pessoas mês, é uma região populosa, é uma região também perigosa, então por isso que eu continuei cobrando, e o secretário João Darcio se comprometeu com esse vereador, e eu estarei cobrando dele, que saia realmente o compromisso dele com aquela comunidade na reunião de quarta-feira, dia 19, às 9 da manhã. E gostaria de convidar a imprensa para estar presente nesse dia, para poder realmente ver o compromisso do secretário com esse vereador e também com a população daquela região. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, vereador Americano. Pelo artigo 151, senhor presidente. Com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, quero aqui aproveitar a oportunidade e cumprimentar nossos colegas esportistas que estão aí, aliás, atletas e que após deixarem as atividades esportistas como atletas, vieram a somar para fazer grandes atletas aqui em Guarulhos, como é o caso do Wilson Davi e o Mosquito, qual esta casa
reconheceu o trabalho de ambos e aprovou de forma unânime os 2 projetos aqui de título cidadão guarulhense aos 2, inclusive os 2 títulos, a autoria deste vereador, mais aprovado por toda a Casa de Guarulhos. Mas deixar a todos vocês, e até um apelo, principalmente nós da base de sustentação. Eu não escondo, eu faço questão de falar o tempo todo que sou da base de sustentação, nos momentos bons de elogios e nos momentos de críticas, como foi feito aqui nesse momento. Mas eu acho que o Wilson, o que ele veio fazer aqui, não foi só desabafar, não. Ele está esperando, e a cidade, principalmente os esportistas, espera uma atuação concreta desta Câmara. Uma atuação concreta, não uma atuação de discurso, que eu tenho certeza que todos vêm aqui, não apenas a fim de fazer discurso, mas uma atuação concreta. E eu sugiro, e eu peço aos nobres colegas essa sensibilidade, que eu tenho certeza que nós teremos respaldo disso, mas a base, principalmente a base de sustentação, não excluindo a de oposição, mas porque aqui dialoga a maioria dos projetos nessa casa. Então, na primeira reunião, nós verificarmos com o prefeito Almeida, a primeira reunião que tiver, se for convocada por ele, nós inserirmos essa pauta. Tenho certeza que porque eu tenho certeza que todos nós concordamos com a fala que foi colocada aqui. É um orgulho, você vê uma pessoa preocupada, sem estar pensando em nenhum momento em tirar proveito próprio. A pessoa que vem aqui no seu dia de folga e fala o que está acontecendo com a cidade, e realmente, vamos ser sérios, chama nós a fazermos uma grande reflexão. Nós sabemos que os céus são importantes, nós sabemos sim que a educação, que o governo avançou muito na educação municipal, nós sabemos que os céus veio contribuir para o bem da cidade, mas também nós sabemos que o esporte é uma grande alternativa e a grande solução de vários problemas que aí estão. Então eu quero, e aí eu me comprometo de fato, eu tenho certeza, e os vereadores da base de Para concluir, vereador. e os vereadores da base de sustentação podem me cobrar, se na primeira reunião que nós tivermos com o prefeito, o vereador não falar, vocês podem e devem vir aqui na tribuna e falar: o vereador americano se omitiu, o vereador americano só foi lá e fez discurso para os atletas. Mas não, eu peço aos colegas que querem somar, cobrar do prefeito Almeida sim, cobrar, prefeito, vamos investir mais nos nossos parques municipais, destinado ao esporte, como a gente vê a questão do João do Pulo, a questão da Ponte Grande, a própria questão do Fioravante, que eu, como foi falado aqui pelo senhor Davi, eu joguei várias vezes naquele estádio. Aliás, diga-se de passagem, modéstia à parte, fiz vários gols ali no Fioravante. Então nós precisamos sim cobrar, e tenha certeza, Wilson, Mosquito, todos vocês, Guimarães, que está aí, a todos aqui que eu estou vendo aqui, que gostam, são apaixonados e lutam em prol do esporte guarulhense, eu me comprometo, na primeira reunião que nós tivermos com o prefeito Almeida, nós vamos sim, eu vou, tenho certeza que outros vereadores irão se comprometer com isso, nós iremos sim cobrar do prefeito Almeida a regulamentação dessa lei que tanto benefício trará para vocês. Esse é meu compromisso de verdade, pode ter certeza, contem comigo. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Gilvan. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, aqueles que nos acompanham pela TV Pelo Câmara, 151, vereador. não vou ser repetitivo, pelo 151, Qual senhor palavra? presidente, desculpa. Não vou ser aqui repetitivo, porque eu acho que outros vereadores já usaram aqui a tribuna, já parabenizaram a solicitação, a qual o Wilson vem fazer em nome de todos os desportistas da nossa cidade. E algumas coisas que ele falou, tudo que ele falou é grave, mas eu gostaria de, como membro da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, ver a possibilidade, junto ao nosso presidente, vereador Rômulo,
ao secretário, ao professor Jesus, nós pudéssemos fazer uma visita ali no ginásio, no Tomeuzão, aonde ele relata o número de academias que estão guardadas lá, aguardando para ser instalada. E eu tenho certeza, como ele falou, qual é o vereador aqui que não fez um ofício solicitando uma academia para o seu bairro, para que as pessoas possam usar? E é um absurdo, vereador Mato Grosso, quando chega a esta casa, que lá no ginásio há este material. Isso é grave, que eu tenho certeza que é até uma demanda do próprio prefeito, que tem lutado também para que essas academias possam ser instaladas, e hoje elas são guardadas ali. Então isso é um absurdo, sem dizer realmente as quadras todas abandonadas, mas o vereador Paulo Sérgio também fez um alerta, para concluir, senhor presidente, sobre o orçamento que está vindo para esta casa, então nós também temos que ter cuidado na hora de votarmos. Então quero parabenizar Wilson, em nome aí, quero parabenizar a todos que te acompanham, e pode ter certeza que tudo que você falou aqui, nós vamos acompanhar de perto. Obrigado, senhor presidente. E tem um senhor secretário para a leitura. Leitura, discussão e votação no requerimento 4508/2014. Informações referentes ao terreno localizado na rua Cristolândia, à altura do número 560, na Vila Barros. Autor, vereador Heleno Metalúrgico. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 2. Leitura, discussão e votação do requerimento 4511/2014. Informações referentes à colocação de tampa de bueiro na rua Marcos Antônio de Salvador, número 305, no Jardim Álamo. Autor, vereador João Barbosa. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 3. Leitura, discussão e votação do requerimento 4523/2014. Informações sobre o andamento das ações de execução fiscal movida em face da imobiliária construtora Continental pelo município. Autor, vereador Marcelo Seminaldo. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 4. Leitura, discussão e votação do requerimento 4525/2014. Informações sobre o estacionamento de veículos de grande porte na rua Tabajara, altura do número 379, na Vila São Jorge. Autor, vereador Toninho Magalhães Filho. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 5. Leitura, discussão e votação do requerimento 4526/2014. Informações referentes aos dados cadastrais e situação fiscal dos imóveis da Rua do Povo, Abacate, das Oliveiras e dos Eucaliptos, no Jardim Crepúsculo. Autor, vereador Lamé. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 6. Leitura, discussão e votação do requerimento 4528/2014. Informações referentes ao andamento do processo administrativo 2435/2012 e sua situação atual. Autor, vereador Lamé. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 7. Leitura, discussão e votação do requerimento 4530/2014. Informações referentes à capinação e limpeza de entulho da praça localizada na Avenida Dr. Carlos de Campos, entre o número 245 e 331, no Parque Renato Maia. Autor, vereador Toninho Magalhães Filho. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 8. Leitura, discussão e votação do requerimento 4535/2014. Informações referentes à empresa responsável pela entrega do medicamento Omeprazol pela Prefeitura de Guarulhos. Autor, vereador Toninho da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 9. Leitura, discussão e votação do requerimento 4539/2014. Informações referentes à situação da área abandonada na Avenida José Miguel Áquil, ao lado do 966, na Vila Isabel. Autor, vereador professor Auriel. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 10. Leitura e deliberação do projeto de lei 4520/2014. Dispõe sobre a cobrança de taxa de uso do solo para o transporte escolar no município de Guarulhos. Autor, vereador Toninho Magalhães Filho. Consulta a casa, presente projeto é objeto de deliberação. Solicita aos vereadores que dirijam terminais para o voto eletrônico.
vereador Ramos da Padaria, vereador Cláudio Pezão, vereadora Dona Maria, vereador Elmer Japonês, vereador Aécio Pereira, vereador Paulo Sérgio, vereadora professora Eneide, vereadora Verinha Souza. Encerrada a votação, considerado o presente projeto seguirá a tramitação prevista nos artigos 271 a 275 do Regimento Interno. Item... Leitura e deliberação do projeto de lei 4536/2014. A fixação de cartaz em revendedoras e concessionárias de veículos informando sobre isenção específicas. Autor, vereador Guti. Consulta a casa, presente projeto e objeto de deliberação. Solicita aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Olha o cubo, não sei. Vereador Geraldo Celestino, vereador Edmilson Americano, vereador pastor João Barbosa, vereador Paulo Sérgio, vereador professor Auriel, vereadora professora Eneide, encerrada a votação, considerado as comissões. Item 12. Leitura e deliberação do projeto de lei 4548/2014. Alteração da lei 6.253/2007. Autor, vereador João Barbosa. Consulta a casa, presente projeto e objeto de deliberação. Solicita aos senhores vereadores que dirigem seus terminais para o voto eletrônico. Vereador Edmilson Americano, vereador Ramos da Padaria, vereador doutor Alexandre Dentista, vereador Lamé, vereadora professora Eneide. Encerrada a votação, considerado o presente projeto seguirá a tramitação prevista nos artigos 271 a 275 do Regimento Interno. Vou esperar Vossa Excelência proclamar, eu falo posteriormente. Não havendo mais matéria a ser tratada, dou por encerrado o grande expediente. Passemos à ordem do dia. Como líder da oposição, senhor presidente. Com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, eu resisti um pouco em fazer uso da tribuna, vereador Rômulo. Eu estou com o início aí de uma gripe, um pouco de febre, mas após eu ver o Wilson Davi, nosso atleta olímpico, fazer uso da tribuna, e ver as palavras do vereador americano, aqui nessa tribuna, e com a reação da Câmara Municipal, Paulo Sérgio também fez algumas colocações, nós sabemos
que o cobertor é curto, orçamento, nós temos uma cidade de 1.300.000 habitantes, e existe algumas prioridades. E no meu vocabulário, vereador americano, o esporte é uma prioridade. E o que o governo do PT fez? Ele pegou o Fioravante, reformado, que gastaram dinheiro lá de coisa em torno de 3 milhões, o Júlio Filgueira gastou em torno de 3 milhões para reformar aquele ginásio de esporte, e o prefeito cedeu incomodato para um grupo de falcões. Qual a prioridade desse governo, senhores vereadores? Qual a prioridade? A prioridade é que quando chega na eleição, os falcões estão com a bandeira vermelha atrás da moto pedindo voto para o PT. É essa a prioridade da administração do PT no município de Guarulhos. Não tenho nada contra os falcões, mas ali é um local para tirar a criança das ruas, colocar professor, escolinha de futebol. Outra questão, Auriel: qual a prioridade de um show da Ivete Sangalo, que foi em parceria com a Band FM? Houve uma despesa em torno de 40 mil reais de despesa de lanches, banheiros. E sabe quanto que a empresa Expansão cobrou para a estrutura de um show de um dia? 200 mil reais. Meu Deus do céu! Eu estive agora há pouco conversando com um atleta, agora não estou lembrado do nome dele, que é arremessador de peso. Ele representa Guarulhos nos jogos regionais, no exterior. Ele está passando uma sacolinha aqui na Câmara para poder representar Guarulhos. Qual a prioridade do nosso município? Nós sabemos, senhores vereadores, que o cobertor é curto, mas a prioridade do Partido dos Trabalhadores na administração municipal de Guarulhos não é o esporte. Quanto tempo nós ficamos lá sem a hidroginástica das senhoras de terceira idade, porque não tinha, a piscina estava em reforma, 2, 3 anos em reforma, agora não tem dinheiro para pagar o gás, tem secretaria que o telefone estão sendo cortados, e outras centenas e centenas de despesas que somando dá em torno de 10, 12 milhões ao ano, 10, 12 milhões ao ano, despesas que não teriam, Wilson Davi, não teria necessidade. Nós não somos um Barueri que temos um orçamento milionário, o nosso orçamento é enxuto, mas o grande problema do nosso município é as prioridades. Então, Wilson Davi, o senhor veio aqui nessa tribuna e está vindo orçamento para cá para nós votarmos. E chegou o orçamento no dia 30 de setembro, como manda a Constituição e a Lei Orgânica do município, mandaram um orçamento rápido, porque estavam sem tempo para preparar o orçamento correto, porque todos os comissionados estavam nas ruas com a bandeira do PT, mandaram um orçamento para cá, e agora já estão preparando o substitutivo, senhores vereadores. Nós vamos chamar os secretários para discutir o orçamento. A hora que nós acabarmos de discutir, vereador Alércio Sandri, que é o presidente da comissão de orçamento, a hora que nós acabarmos de discutir em todas as audiências, vem o substitutivo e muda tudo. Aí a Câmara Municipal, sim senhor, não senhor. Amém, senhor prefeito. Amém, senhor prefeito. É essa a posição do Legislativo de Guarulhos. Eu sempre falo nessa tribuna que não é pecado fazer parte da base de sustentação, mas nós não podemos ter uma base cega. Nós estamos vendo as prioridades do nosso município, e cada criança que você coloca no esporte é um marginal a menos, é um dependente químico a menos, é um dinheiro que você economiza na área da saúde, senhores vereadores. É um dinheiro, cada R$1 investido no esporte você economiza, quando adulto, R$30 por cidadão, por criança que estão jogados nas ruas. Estão jogados nas ruas pedindo esmola, porque nós não temos um projeto social, nós não temos um projeto sério de esporte. Então, Wilson, eu falo para o senhor, vai continuar tudo como dantes. Não muda nada. Vai estar lá o chapeludo, bonitão, com chapéuzão, Mato Grosso. Com chapéuzão, lá porque precisava do emprego, né? Desceu a
a marreta nas eleições, foi o terceiro colocado, passou as eleições, já abraçou, o prefeito é o melhor prefeito do mundo, vou ser secretário, vou administrar uma secretaria, vou ter cargos, vou ter mordomias. É assim que funciona a administração municipal do nosso município. E eu sei, eu sei que o orçamento é curto, o cobertor é curto, mas nós temos que ter alguma prioridade, vereador Mato Grosso. Alguma prioridade. E o esporte, meus senhores, esportistas que estão aqui na sessão hoje, e o esporte não é prioridade para o governo do PT. Os falcões são mais importantes do que tirar uma criança da rua para colocar numa escolinha e dar uma condições de vida melhor para essa pessoa. Informo que do item 1º ao item 4 estão prejudicados por falta de parecer. Tem 5. Pela ordem, vereador Lário Santos. Senhor, pelo 5.1, senhor. Com a palavra. Caros colegas, público presente, quem nos assiste pela TV Câmara, senhor presidente, só para fazer um comunicado, no dia 24, a partir das 8 horas da manhã, realizaremos as nossas audiências públicas. Eu gostaria de convidar o público interessado, como as representações partidárias, que nos atenhamos à presença para que tenhamos o quórum necessário para realizar todas as audiências dentro daquela semana e que não tenhamos que avançar na semana seguinte, considerando que o nosso prazo, o nosso calendário está bem curto. Então, eu gostaria de contar com a presença de todos para facilitar o trabalho nosso. Obrigado. Item 5, senhor secretário, para a leitura. 5. Item 5º, segunda discussão e votação do projeto de lei 2827/2014, autoriza a desafetação de área pública de uso comum do povo para passar a integrar a categoria de bens dominiais, bem como a sua posterior alienação. Parte da Viela 2, no Jardim Renzo, 100 metros quadrados, autor Prefeitura de Guarulhos. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que tenham terminais para o voto eletrônico. Vereador Guti. Vereador Verinha Souza. Ele entrou. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Itens 6, 7 e 8, 9, 10, prejudicados por falta de parecer. Item 11, senhor secretário, para a leitura. Item 11, discussão e votação única do veto total do projeto de lei 3024/2013, institui no município de Guarulhos o programa Matrícula Fácil para o ingresso e permanência de alunos da rede municipal de ensino. Autor Maurício Brinquinho. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Pela ordem. Para encaminhar. Com a palavra. Gostaria de dar atenção dos nobres pares para derrubar o veto, porque a prefeitura se coloca dizendo que
quem deveria promover esse tipo de atitude, esse tipo de matrícula, essa pré-matrícula fácil, seria o governo, né? E não o legislativo. Só que nós estamos aqui realmente para facilitar a vida dos cidadãos. A gente tem que buscar cada vez mais leis, cada vez mais encurtar alguns caminhos para que os cidadãos possam ter mais comodidade, possam ter mais rapidez, mesmo porque o cidadão hoje perde muito tempo no trânsito em Guarulhos, muito tempo no transporte público, e eu volto ainda na tribuna hoje para falar sobre esse assunto, e ainda na hora, no momento em que ele pode ganhar um pouquinho de tempo, vereador Eduardo Barreto, na hora que ele pode ganhar um pouquinho de tempo, o governo, em vez de pegar a proposta de lei, observá-la melhor e de repente incorporar, inclusive, que ela faça parte de uma outra forma, se fosse, não, ele apenas veta. Deveria ter chamado esse vereador, ter conversado e ter feito uma nova proposta para que essa facilidade alcançasse os nossos cidadãos. Então eu peço aos nobres pares que votem, que derrubem o veto do governo. Muito obrigado, presidente. Cara, gosta de cara velho. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Presidente, consignar meu voto não. Vereador João Barbosa, consignar meu voto sim para não. Eu sei, não vai. Tem uma coisa, depois eu vou falar com você. A gente não tá observando. Oi. Encerrada a votação, rejeitado o veto. Pela ordem. Comunique-se. Para justificar. Com a palavra. Rapidamente, só para agradecer aqui a todos os parlamentares presentes que derrubaram o veto e entenderam que o projeto beneficia a população. Muito obrigado. Item 12, senhor secretário para a leitura. Item 12. Primeira discussão e votação do projeto de lei 5137 de 2013. O serviço de obras públicas que exijam a instalação de tubulações de cabos subterrâneos, dutos ou semelhados, executados por entidades públicas ou privadas no município, preferencialmente deverão ser realizados pelo método executivo não destrutível. Vereador Geraldo Celestino. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Dr. Nércio Sandes, vereador Heleno Metalúrgico, vereadora Dona Maria, vereador Luiz Mato Grosso,
Vereadora professora Eneide. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Item 13. Primeira discussão e votação do projeto de lei 1175/2014, denominação de uma praça sem nomenclatura oficial existente no bairro de Cidade Parque Alvorada de Praça Comercinho. Autor, vereador professor Romo Ornelas. Em discussão, o projeto e o substitutivo. Encerrada a discussão. Em votação, primeiramente, o substitutivo número 1. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Beleza, Brinquinho? Vereador Edmilson Americano, vereador Luiz Mato Grosso, vereador Pastor Anistaldo, vereador professor Jesus, vereadora professora Eneide, vereador Toninho Magalhães, vereador Vavá. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão, ficando, portanto, prejudicado o texto inicial. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Guti. Senhor presidente, foi chamada a sessão extraordinária para amanhã. Qual que seria a pauta da sessão extraordinária? Os itens... projetos protocolados do Executivo Municipal. Mas qual o tema? Precisa pegar o protocolo, vereador. Não tem ainda aqui? Aqui não. Obrigado. Item 14. Segunda discussão e votação do projeto de resolução 5539/2013, a criação da Frente Parlamentar de Defesa do Transporte Público. Autor, vereador Maurício Brinquinho. Em discussão, encerrada a discussão. Em votação. Pela ordem, para encaminhar. Com a palavra. Obrigado, presidente. Como eu disse, voltaria à tribuna para falar um pouco sobre a questão do transporte público. Eu ainda, com o tempo na discussão, junto com os meus assessores, eu ainda tinha um pouco de dúvida na questão da formação da Frente Parlamentar em Defesa do Transporte. Porém, hoje, quando eu pego o jornal, a Folha do Ponto aqui, aí eu vejo que tem mais do que razão de discutir, de debater, de trazer uma frente parlamentar para que a gente faça o debate do transporte público nessa cidade. Mas o transporte público em geral, não só do sistema de ônibus, mas sistema de metrô, do sistema de trem. Mas o que me causa estranheza, que nós passamos por um problema gravíssimo no ano passado, nesse ano, em relação ao aumento de tarifa. E aí acabou essa discussão, foi para as ruas, movimentos todos para derrubar da tarifa. E não foram no ponto principal, porque o ponto principal não é apenas derrubar a tarifa. É fazer o transporte funcionar realmente. É dar mais celeridade, mais rapidez ao transporte, dar mais qualidade para o transporte, qualquer ele que seja. E aí eu vejo empresa de ônibus, junto com a Secretaria de Transporte, colocando aqui os BRT. São veículos, gente, com 19 metros, 180 passageiros, no meio de um trânsito caótico que hoje tem em Guarulhos, no meio de vias hoje que não comportam esse tipo de ônibus, ônibus com 5 portas, aonde não colocaram ainda pontos estratégicos ou terminais para que possam se usar 5 portas, vereador Heleno. Então não tem condições da gente ver um gasto desse tamanho, né, que poderia ser utilizado como
que as empresas entrassem com recurso para reformar a malha viária, para adequar a malha viária, para depois trazer esse tipo de ônibus. Não, estão fazendo ao contrário, estão colocando o carro na frente dos bois. Isso não é possível. É um gasto excessivo, é um gasto que vai trazer problemas para os motoristas também, que vão ter que se habilitar para dirigir esse ônibus. E ainda não foi discutido sequer a remuneração adequada para motorista que vai dirigir esse tipo de ônibus, que requer uma habilitação diferente, que requer uma experiência diferente e que requer uma maior atenção. E os cobradores? Vai manter um cobrador? Já tem ideias de tirarem cobradores, assim como acontece hoje nas linhas da MTU. Num carro desse era necessário 2 cobradores, não 1. E não foi discutido nada disso. Os pontos de paradas normais hoje vão parar, vocês imaginam um ônibus de 19 metros, aguardando todo mundo entrar, na frente de comércios, na frente de uma casa, que hoje os pontos na cidade são desse jeito, são em frente de comércio, são em frente de casas residenciais, Então, por tudo isso, pela segurança dos trabalhadores, para discussão, inclusive, há cerca de 2, 3 semanas, foi incendiado novamente um ônibus aqui na cidade, Novamente não conseguiram pegar ninguém, nenhum responsável por isso. Enquanto isso, nós temos trabalhadores, motoristas e cobradores em hospitais, sendo tratados psicologicamente, sendo tratados também por queimaduras. Temos passageiros que também foram atingidos. E isso tudo não se passa dentro de uma discussão maior nessa casa. Somente a Comissão de Transporte da Casa não dá conta, tem muita coisa para ser feita e não dá conta dessa discussão. Então eu venho aqui pedir para que votem em segunda votação, para que aprovem a Frente Parlamentar em Defesa do Transporte Público, para que, quem sabe assim, a gente consiga trazer a população, trazer mais parlamentares para fazer esse debate e, quem sabe, alguém ouvir a gente nessa cidade e ver que a gente já está, só eu tenho na questão do transporte mais de 20 anos trabalhado. E eles não procuram os verdadeiros interessados, os trabalhadores, para fazer uma discussão, para poder colocar o transporte em relação a isso. Só olham para o umbigo deles e até agora o caos do transporte não foi resolvido em nada nessa cidade. Cada vez mais o trânsito está aí, só o escaldante nos motoristas, nos passageiros. Tem viagem durando hoje do São João para Guarulhos, aqui para o centro de Guarulhos, mais de 2, 3 horas. Não é possível, gente. Precisamos fazer um debate mais amplo, tanto para a qualidade quanto para a segurança do sistema de transporte público nessa cidade. Obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Eduardo Barreto. Para encaminhar, presidente. Com a palavra. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres pares. Boa tarde, quem está na galeria nos assistindo e a todos que nos acompanham em casa. Bom, presidente, nobre vereador e colega Maurício Brinquinho, poderia dizer que, graças a Deus, nesses 2 anos, vejo um pronunciamento tão coerente e tão voltado realmente para esse problema que aflige a nossa cidade. Não estamos aqui só para discutir o transporte público, estamos também para discutir a mobilidade urbana de uma cidade que já se encaminha para 1.400.000 habitantes. Temos contas aqui, afinal, aprovamos recentemente o aumento de 34 para 37 vereadores. Isso é um sinal de que a cidade está crescendo. E se estamos trazendo para dentro da casa discussões como essa, de aumento de cadeira, também temos que discutir aqui a mobilidade da nossa cidade. Porque estamos vendo para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, todos os lugares da cidade estão crescendo verticalmente, com grandes torres, com grandes construções. E o que é feito para dar vazão para essas pessoas, para as nossas rodovia Presidente Dutra, rodovia Ayrton Senna, rodovia Fernão Dias, Marginal Tietê? Esse problema tem que ser discutido amplamente, sim. E principalmente por essa casa, que tem as suas ferramentas, tem as suas possibilidades
de trazer o povo para dentro dessa casa, para que o povo possa opinar. Porque quem usa as vias da cidade é o povo. Nós não devemos aqui ouvir apenas funcionários que opinam dizendo que está tudo maravilhosamente bem. Se não fizermos aqui discussões ampliadas, tendo a participação popular. Então, vereador, o senhor tem aqui hoje o meu alvitre de que é necessário sim essa discussão, de fundamental importância esse projeto para dentro dessa casa. Um projeto que, diria eu, que vai dar oportunidade para que nós possamos discutir ampliação de João Jamil Zarif, ampliação de Papa João Paulo, ampliação daquela região da Vila Galvão, por onde passa ali a Pedro Souza Lopes, e várias outras vias da cidade. Cidade essa que daqui poucos dias, que a nossa geração ainda vai ver travada se assuntos como esse não forem discutidos nessa cidade. Então, parabéns, vereador, e conte com o meu voto. Solicito aos senhores... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Não, solicito nada, pela ordem. Para encaminhar, senhor presidente. Encaminhar? Tá. Não, justificar. Não, senhor presidente, eu estava aqui aguardando o senhor, eu estava aguardando aqui para falar, do lado, senhor. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, também quero parabenizar a iniciativa do vereador Brinquinho, porque é uma pessoa que conhece do que está falando, como o vereador Eduardo já disse aqui. Eu acho que na sessão passada nós já falamos um pouco, e até o vereador Seminaldo também foi feliz no seu pronunciamento, quando ele disse que nós temos que ter estudos, começarmos a fazer aí um trabalho para podermos separar, né, o trânsito do transporte da nossa cidade. E eu tenho certeza, vendo aqui este projeto, tenho certeza que ele sendo aprovado por esta casa, nós vamos poder colaborar e muito com o transporte, com o trânsito da nossa cidade. O vereador faz aqui um pronunciamento onde realmente no jornal já se faz uma propaganda do que vai acontecer, dos novos ônibus, mas não foi feito, vereador Toninho, nem um estudo sobre isso. Quem é que vai dirigir? Como bem ele disse, não está preparado, não pode ser, vereador Eduardo Barreto. Tem que ser uma outra habilitação sobre o cobrador. As ruas que mal dá para andar um micro-ônibus, Richard. Imagine um ônibus deste tamanho. Mas infelizmente não se tem respeito com a população, não se tem respeito com ninguém, simplesmente vão fazendo as coisas aqui, achando que vão agradar alguns, que vai ser bom, quando na verdade aquele munícipe que depende do transporte público, vê a dificuldade que é ficar preso dentro de um ônibus. Não é só dentro do ônibus não, é no seu veículo particular, é no táxi, que hoje ninguém anda nesta cidade. Por isso, eu acho que isso vai ajudar muito esta casa, de realmente nós termos aí uma frente parlamentar, vereador Anistaldo, para nós discutirmos melhor o transporte e o trânsito da nossa cidade. Por isso, conte com o nosso voto. Obrigado, senhor presidente. Solicito aos senhores vereadores que tenham os terminais para o voto eletrônico. Vereador Edilson Americano. Vereadora Dona Maria. Vereador Guti. Vereador Professor Jesus. Vereador Vavá.
Encerrada a votação, aprovado. Baixe-se a resolução. Item 15. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Para justificar. Para justificar o voto, vereador. Antes de mais nada, agradecer aqui o encaminhamento do nobre vereador Eduardo Barreto e do nobre vereador Gilvan Passos, que além de votarem favorável, também me ajudaram a encaminhar, e agradecer o voto de todos. Porque eu ainda estou indignado com algumas coisas ainda. A gente fala aqui muito rápido, às vezes a gente fala meio nervoso e a gente acaba esquecendo de algumas situações. Você pega aqui, são 20 ônibus BRT, onde foram gastos R$700 mil em cada ônibus. São 14 milhões. Não é isso? 10, 7 mais 7, 14 milhões. E nós não conseguimos colocar o cobrador nas linhas intermunicipais. As empresas alegam que não têm condições financeiras de manter um cobrador nas linhas intermunicipais. E eu vou fazer o levantamento do custo dos cobradores direitinho, que faltam nas linhas intermunicipais, para apresentar aqui na próxima sessão. Porque para gastar com um ônibus que vai ficar parado nesse trânsito, se gasta. Como eu disse no começo, estão colocando o carro na frente dos bois. Não estão dando ouvido à população, não estão dando ouvido aos sindicatos. Estão fazendo a coisa para aparecer. Não, vamos trazer ônibus que nunca existiu em Guarulhos. Não adianta fazer uma forma que vai ficar parado. Não adianta trazer um transporte ineficaz nesse momento. Foi feito isso com os terminais. Hoje os nossos terminais, o vereador Eduardo Barreto vive aqui reclamando que sai lá o pessoal do Fortaleza, quando chega no São João trava. Os terminais não funcionam. Não é assim. Você não consegue colocar os micro-ônibus, que agora vão passar a ser ônibus grandes também, os alimentadores, para abastecer as linhas tronco, se você não tiver fluidez. Hoje o ônibus ele chega a correr numa velocidade média de 12 km por hora em Guarulhos. Para vocês terem ideia, um corredor maratonista ele corre a 19 km por hora. Se ele sair correndo, vereador Eduardo Barreto, de lá do Fortaleza, um corredor maratonista, e vier para o centro de Guarulhos, ele chega aqui na frente do ônibus. Ele corre 19 quilômetros, o ônibus está andando a 12. Se a gente conseguir adequar a malha viária, que é o mais necessário nessa cidade, adequar a malha viária, da velocidade, um ônibus necessita de pelo menos 25, uma média de 25 quilômetros horários de velocidade, para que ele possa ir e voltar dentro de um tempo certo, que não vai ter um ponto cheio, não terão ônibus lotados. Os trabalhadores poderão trabalhar tranquilamente dentro dos carros. A população poderá ir e voltar num curto espaço de tempo, Estarão menos estressados e poderão produzir muito mais na nossa cidade, porque estarão indo descansar mais cedo em suas casas, poderão sair mais tarde para ir trabalhar, Nesse calor insuportável hoje que nós estamos vivendo, o verão mais forte, ainda nem chegamos no verão, mas já está colocado o ano mais quente dos últimos 71 anos. E ainda os motoristas cobradores têm que andar de calça comprida, com aquela camisa, daquela malha que ela não respira muito bem. A gente já fez um pedido para se colocar pelo menos uma bermuda. Você chega aqui no litoral, o pessoal trabalha dessa forma. Ar-condicionado nos ônibus, E pode ver, estou aqui, nem aqui a gente tem ar-condicionado. Obrigado pelo ventilador. Para vocês verem, se a gente está sofrendo aqui, imagina dentro do transporte público com o sol batendo com o sol batendo diretamente ali, ônibus lotado. Gente, é bem claro, se hoje o motorista tem um problema e o cobrador tem um problema, porque estão atrasando uma viagem, e aí eles vão ter que responder para os passageiros que estão irritados dentro do ônibus, que está demorando, que chega a ser 40, 60, 70 passageiros dentro do ônibus. Imagina a briga que vai ser com o motorista e cobrador, com 180 passageiros reclamando de tempo, reclamando que o ônibus não anda. Se eu tiver qualquer problema na malha viária, no itinerante da linha, eles estão falando que vai passar pela Tiradentes, gente. Não tem condições de fazer uma manobra com um carro desse. Se acontecer uma quebra de um veículo desse, quando quebra um ônibus, o ônibus de trás vem e consegue pegar os passageiros e continuar sua viagem. Se quebrar um ônibus desse, com sua lotação, vão precisar de 5 ônibus para pegar as pessoas, 4 ônibus para pegar as pessoas.
Então imagine, essa cidade vai entrar em maior caos, o transporte público dessa forma vai parar, e aí nós não temos tempo, nós estamos com tanto problema para discutir no transporte de ônibus aqui da cidade, que nós não temos tempo para discutir os transportes também complementares, como o trem e o metrô, que é mais do que necessário nessa cidade. Então eu agradeço enormemente, espero a contribuição de todos os parlamentares que façam parte dessa frente parlamentar. Eu vou trazer representantes dos sindicatos das cidades e dos representantes de sindicatos estaduais também, que têm participação na questão do transporte, né? E vou aclamar a população, pedir para a população participar também, para ver se dessa forma, em vez de se ter manifestações na rua que que atingem num primeiro momento seu objetivo e depois é esquecido a discussão, então eu vou ver se a gente consegue com isso que essa discussão seja ampla, continue sendo feita e que alcance algum objetivo para que a gente consiga trazer uma melhora para o transporte de Guarulhos. Obrigado. Convido o vereador Geraldo Celestino, segundo vice-presidente, para que assuma os trabalhos da presidência. Item 15, senhor secretário, para a leitura. Segunda discussão e votação da nova redação do texto substitutivo número 1, apresentado ao projeto de lei 6304/2013. Institui no município de Guarulhos o projeto Giro Cultural. Autor, vereador professor Auriel. Em discussão, essa discussão em votação, solicito, senhores vereadores, que utilizem o terminal eletrônico para o seu voto. Nós votamos o item 14, né? Estamos votando 15. Isso. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 16, senhor secretário, para a leitura. Segunda discussão e votação do projeto de lei 5.081/2013. Eu estou na tribuna. Dispõe sobre a obrigatoriedade de todos os estabelecimentos comerciais efetuarem a troca de seus produtos em todos os dias úteis, no horário comercial, inclusive aos sábados e domingos, em que haja expediente. Autor, vereador Lamé. Em discussão, essa discussão em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Solicito, senhores vereadores, que utilizem o terminal eletrônico para o seu voto. Pela ordem, o vereador Brinquinho, Maurício Brinquinho. Consignar meu voto, sim, presidente. Registrado. Maurício Brinquinho, sim. Considerar meu voto, sim, presidente. Vereador Alexandre Dentista, vota sim. Encerrada a votação, a sanção. Item 18, senhor secretário, para a leitura.
Presidente, segunda discussão e votação da nova redação do projeto de lei 7.218/2013. A atividade de produção, divulgação e venda do artesanato indígena na cidade de Guarulhos. Autor, vereador, professor Samuel Vasconcelos. Em votação. Já foi. Em votação, encerrada a votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem o terminal eletrônico para o seu voto. O vereador Laércio pediu a verificação de quórum. Na votação já dá para saber se há quórum ou não, vereador. Então, se não houver quórum, nós encerramos a sessão. Mais voto dele? Conseguindo meu voto, sim, presidente. Vereador Eduardo Barreto vota sim. Presidente. Pela ordem, vereador Brinquinho. Eu irei consignar meu voto sim. Vereador Brinquinho vota sim. Pela ordem, meu voto é sim. Vereador Ramos da Padaria vota sim. Aprovado a sanção. Item 18. Senhor secretário, para a leitura. Segunda discussão e votação do projeto de lei 7.348/2013. Dispõe sobre a introdução de normas para a utilização de sistema com identificação visual em cores e de rastreabilidade com data matrix de todos os instrumentos cirúrgicos utilizados na rede pública e particular dos hospitais localizados no município de Guarulhos. Autor, vereador Laércio Pereira. Essa discussão em votação, os vereadores favoráveis utilizem o terminal eletrônico para o seu voto. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Alexandre Dentista. Consignar meu voto sim. Vota sim. Pela ordem, presidente, meu voto sim. Ramos da Padaria, vota sim. Aprovada a sanção. Item 19. Senhor secretário, para a leitura. Segunda discussão. Só falta dois. Segunda discussão. Ao som, por favor. Segunda discussão e votação da nova redação do projeto de lei 331/2014. Institui no município o Programa Municipal de Apoio às Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida. Autor, vereador, professor Samuel Vasconcelos. Em votação, encerrada a votação. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem o terminal eletrônico para o seu voto. Pela ordem, presidente, eu voto sim. Ramos da Padaria, vota sim. Eu voto sim, senhor presidente. Pastor João Barbosa, vota sim. Encerrada a votação, a sanção. Item 20, o secretário para a leitura. Segunda discussão e votação do texto substitutivo número 2, apresentado ao projeto de lei 3632/2013. Obrigatoriedade das empresas que vendem móveis e eletroeletrônicos de darem destinação específica e sustentável aos bens antigos e similares, aos adquiridos em substituição pelo consumidor. Autor, vereador Ramos da Padaria. Tá, deixa eu ligar para você, 2 minutos, tá acabando. Em discussão, a discussão e votação, os vereadores favoráveis utilizam o terminal eletrônico para o seu voto.
conseguindo meu voto sim, meu nobre presidente. Eduardo Barreto vota sim. Pela ordem. Pela ordem, vereador Alexandre Dentista. Vou dar meu voto sim. Vota sim, Alexandre Dentista. Pela ordem, presidente. Ramos da voto Padaria, sim. vota sim. Pastor João Barbosa, vota sim. Aprovada a sanção, como não havendo mais matéria a ser tratada, declaro encerrada a presente produtiva sessão. Obrigado a todos e até amanhã na sessão extraordinária. Obrigado. Acaba de acompanhar mais uma sessão ordinária transmitida ao vivo aqui pela TV Câmara, 64ª do ano de 2014, isso para falar das ordinárias, né? Porque depois aqui no flash final a gente ainda vai passar a informação das extraordinárias que vão acontecer amanhã. Do meu lado está aqui o vereador Laércio Pereira do PT, o vereador que teve um projeto aprovado aqui em segunda votação e discussão, que diz respeito aí ao rastreamento de instrumentos cirúrgicos por métodos de cores e data matrix. Esse nome é muito difícil, termos muito técnicos, então vamos tentar explicar aqui em miúdos, né, didaticamente, para o nosso telespectador, o que se constitui o seu projeto, vereador? Boa tarde, estamos ao vivo aqui na TV Câmara. Boa tarde. É comum a gente ver nos noticiários infecções hospitalares, né, pós-cirurgia, ou esquecimento de instrumento menor que esse daqui, né, nos pacientes do centro cirúrgico. E aí a proposta nossa é melhorar a qualidade da saúde, né? Qual que é a proposta do Data Matrix? Já existe hoje no Brasil, né, através da Anvisa. A Anvisa usa essa tecnologia para rastrear medicamentos, né? E aí a nossa proposta é identificação e rastreabilidade dos instrumentos cirúrgicos. Como que será isso, né? Hoje já existe uma tecnologia de fitas que são usadas, fitas de cores, são várias empresas, aí tem a 3M e tantas outras. Pedir para o senhor segurar um pouquinho aqui para o nosso cinegrafista ali mostrar, com as cores ali para frente, ó, aí no detalhe dá para ver bem. Então essa tem uma cor azul e uma cor laranja. Então é mais ou menos isso que o senhor está propondo, é isso? Sim, essa tecnologia aqui é através de resina epóxi, foi desenvolvida mais de 80 cores, então permite aí você identificar os instrumentos cirúrgicos, né? Visualmente fica mais fácil para você pegar um instrumento do que você ter que lembrar, né, exatamente do nome desse instrumento, e visualmente pelas cores facilita toda a operação cirúrgica. É como um código, é isso? Como um código, que normalmente, né, numa mesa cirúrgica muitas vezes é tensa, né, uma cirurgia, dependendo da situação. E a tecnologia Data Matrix, né, é simplesmente um microchips, como eu já falei, a própria Anvisa, né, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, já utiliza isso no Brasil para poder rastrear medicamentos. E aí com essa tecnologia vai permitir você ter toda a vida do instrumento, ou seja, ela vai para o centro de esterilização, você sabe quem manuseou, quem que montou a caixa cirúrgica, para quem não sabe, é muitos instrumentos, então ela é muito complexa, e aí cria-se essas confusões na mesa cirúrgica, e aí você sabe qual o paciente que sofreu a cirurgia, qual a equipe médica, qual o enfermeiro, qual o técnico, né, que manuseou esse instrumento. Então a gente propõe essa tecnologia de rastreabilidade e identificação na cidade, né, para a gente tentar melhorar e evitar essas notícias que a gente vê semanalmente, às vezes mensal, né, de equipamento que ficou esquecido no paciente, né, e a proposta é essa.
Quer dizer, então até uma maneira de transmitir segurança a quem vai usar e a quem tem que receber, de repente, uma intervenção cirúrgica com esses equipamentos, né? Sim, com certeza. Da mesma maneira que a Anvisa utiliza para rastrear medicamentos, isso aqui também não só para identificar, mas vai evitar roubo, que tem muitos roubos, né, de instrumentos cirúrgicos, vai diminuir custos para os hospitais e a segurança na saúde na hora que o paciente estiver no centro cirúrgico. Tá certo. Obrigado por falar com a gente ao vivo, vereador. Pois não. Esse, portanto, o vereador Laércio Pereira, do PT, aprovado aqui o projeto dele já em segundo turno, né? Segunda votação e discussão, como a gente costuma chamar aqui na Câmara de Guarulhos. Esse projeto, portanto, do rastreamento aí de instrumentos cirúrgicos por cor e por data matrix. Vamos então fazer para você o resumo da ópera. Hoje o grande expediente teve 11 itens, 9 foram requerimentos de informação, 2 foram deliberações de projetos de lei às comissões. Na ordem do dia foram 20 itens, mas 8 estavam sem parecer. 2 projetos foram votados aqui em primeiro turno, então ficam para a ordem do dia da sessão ordinária da próxima terça-feira. 8 foram em segundo turno, inclusive o projeto do vereador professor Samuel Vasconcelos, que a gente citou aqui no começo, sobre a instituição aí do Programa Municipal de Apoio às Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida aqui na cidade. Professor Samuel Vasconcelos, que por enquanto se ausenta da casa, é líder do governo, mas se recupera de uma cirurgia. E também o projeto aí do artesanato indígena. Havia aqui representantes da classe indígena no plenário que estavam torcendo aí pela aprovação do projeto que foi aprovado também. Ainda foram votados aqui um veto, que foi rejeitado, o veto aqui da Prefeitura, para o projeto do vereador Maurício Brinquinho, do PT, sobre a matrícula fácil, que é um programa de instituição de matrícula fácil, para melhorar a acessibilidade das pessoas, para conseguir uma matrícula melhor até via internet. A Prefeitura vetou, o veto aqui foi derrubado e aí a lei deve ser publicada e depois o prefeito até pode entrar com recurso na Justiça, mas aqui o veto foi derrubado e, além disso, um projeto de resolução aqui da Casa que cria aqui a defesa do transporte público, também do vereador Maurício Brinquinho, do PT, que falou bastante aqui na tribuna, inclusive, sobre isso. Para fechar a conta, lembrar você que amanhã, então, o presidente adiantou aqui, teremos sessões extraordinárias a partir das 2h30 da tarde, tantas quantas forem necessárias, para votar projetos aí do Executivo. Não temos ainda a informação, a pauta nas mãos, mas com certeza durante a programação você vai ficar sabendo, principalmente antes da sessão extraordinária amanhã. Repito para você, 2h30 da tarde, ao vivo. E também para adiantar que já saiu o calendário das audiências públicas da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem. Vão começar as audiências públicas na outra segunda-feira, melhor dizendo, dia 24 de novembro, serão 35 audiências públicas e desta vez todas realizadas dentro de uma semana. Então a previsão é que elas sejam audiências mais curtas, algumas com apenas meia hora de duração, e a secretaria, sim, que demanda um pouco mais de explicações, tem um orçamento um pouco maior, essas sim podem ter até 1 hora de duração, mas as coordenadorias principalmente terão aí apenas meia hora de duração. Portanto, dia 24 de novembro começam aqui as audiências públicas da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que você confere só aqui na TV Câmara. Por hoje é só, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. Continue na programação da TV Câmara Guarulhos, que tem muito mais para você, mas ao vivo a sessão ordinária por hoje foi isso. Este foi o cardápio deste dia. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, a gente se vê aqui então. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Você que acompanha a programação